Audio Jungle. Salve, salve galera, mais uma edição dele, do Play de Negócios, e eu hoje estou muito feliz porque eu estou recebendo como convidado o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Bruno Araújo, um cara muito especial, principalmente na jornada de muitos empreendedores como eu, do Estado de Minas, e que aqui vai fazer um bate-papo conosco contando principalmente como a inovação vem fazendo a diferença no estado de Minas e para as empresas, sejam elas pequenas, médias e até mesmo empresas grandes que fazem a diferença no nosso estado, juntamente com qualquer empreendedor que aqui está. E hoje, recebendo ele, seja bem-vindo. Gente, eu vou fazer só uma explicação. Hoje estamos usando camiseta rosa, esse programa está sendo gravado no mês de outubro e nós estamos na campanha de conscientização principalmente do câncer de mama, para a gente poder conscientizar da importância do autocuidado e para que as pessoas e as mulheres, principalmente elas, se cuidem. Isso faz a diferença. Conscientização é tudo. Mas vamos falar de conscientização, inovação e game. Quero ver se ele tá fera para isso. Seja bem-vindo, meu velho. Pode se apresentar. Fique à vontade. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Play de Negócios. É uma honra para mim a gente poder conversar sobre desenvolvimento econômico, né, que é o principal trabalho que a gente faz, ao lado do nosso governador Romeu Zema, nosso vice-governador Matheus Simões, e buscando mais emprego e renda de qualidade aqui para o estado, e agora fazer isso de uma forma diferente, né, jogando videogame, com conscientização também do Outubro Rosa. Então é uma honra para mim. Vamos lá, estou à disposição aqui de você aqui. Cara, o que eu acho que é muito bacana, principalmente nesse momento, quando vocês abrem espaço para pequenas empresas como a nossa, para poder chegar próximo, aproximar e fazer a diferença, isso é muito bacana. Vou começar contando algo que é fundamental, aqui no nosso estúdio, inclusive, está um cara importante. Dentro desse processo, nós tínhamos uma empresa, na verdade nós temos uma empresa que se chama Dextro, que participou de todo o processo do CID, um programa do governo para acelerar startups e fazer com que essas startups sejam inseridas no mercado e sejam aceleradas para poder resolver problemas que são reais do próprio estado. Nós entramos no programa, fomos aprovados, passamos por todo o processo, hoje estamos inseridos dentro da Polícia Civil, fazendo um trabalho super importante e com uma abertura que foi do próprio governo. Detalhe, a abertura é essa que eles incentivaram para a gente poder trazer uma melhoria para o próprio governo sem, entre aspas, tirar 1% da nossa empresa. Foi só, literalmente, acelerar o processo. Isso fez muita diferença para nós. É um depoimento que eu posso falar, que veio do próprio governo e que a gente sabe. Tô certo, Eric, que está aqui no estúdio conosco, fez muita diferença e para o nosso negócio fez a diferença e hoje a gente colhe os frutos, seja por meio de aprendizado e assim por diante. E aí eu vou fazer a primeira pergunta. O quanto é importante esse cenário e essa inovação dentro do Estado e como essa inovação é utilizada na gestão pública do Estado de Minas Gerais? Bom demais falar sobre isso e aqui, parabéns por ter participado do CID. O CID é o nosso programa de aceleração de startups do Estado. Vários estados já copiaram da gente, o que a gente acha maravilhoso. Já existe há muitos anos aqui em Minas Gerais. E para quem não conhece, viu, gente, fica aí já um spoiler aqui, viu, Luiz? A gente vai lançar de novo o CID. Dessa vez o CID livre, que você participou do CID Gov, né, que foi para resolver problemas do Estado. E agora a gente vai fazer o CID para quem quiser. Quem aí tiver uma ideia de startup, de tecnologia e ainda não tem o recurso para isso, não tem o recurso financeiro e também não tem apoio para isso, o CID a gente vem para ajudar nesse ponto. A gente faz o apoio financeiro, então a gente coloca dinheiro nas startups, mas para além disso, a gente ajuda com a aceleração delas. Então, esse é um dos programas que a gente tem de inovação e são vários outros. A gente trabalha muito forte nisso dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e que, para quem não sabe, a gente, aqui em Minas Gerais, tem uma regra aí, uma lei, né, que prevê que 1% de tudo que é arrecada no Estado é para investir em ciência, tecnologia e inovação. E não é a gente que executa esse dinheiro. Esse dinheiro a gente coloca à disposição de universidades, empresas, startups, cooperativas. Então, quem quiser participar, só esse ano de 2025 vai ser cerca de 600 milhões de reais e eu não estou falando de crédito. É recurso não reembolsável. Quem aí tiver um projeto de inovação e está precisando de um recurso, pode participar dos nossos editais. O CID, o Compete Minas, o HubGov, são vários editais que são oportunidades para quem quer investir no Estado e, nesse caso, tecnologia e inovação. Parabéns aí por ter feito essa jornada aí.
Muito bacana. Olha só, pessoal, super importante o quanto o governo do estado de Minas Gerais está buscando esses investimentos para se transformar verdadeiramente em um polo de inovação no nosso país. E aqui uma outra novidade também, para quem é aqui do sul de Minas, igual eu sou também, né? Então a gente, no dia 13 de novembro, fica o convite para quem quiser, a gente vai formalizar o primeiro ecossistema regional de inovação do Brasil, e é o do sul de Minas. Vai ser lá em Poços de Caldas, é um trabalho que a gente já está fazendo aí ao longo de quase 2 anos, o Sebrae Minas sendo um parceiro estratégico para a gente fazer isso acontecer. Várias entidades empresariais estão participando também, Federa Minas, FEComércio, FIENG, FAENG, FCDL e, claro, o governo de Minas e o Sebrae tomando frente, mas quem que está participando desde o início também? As prefeituras aqui da região, empresas da região, não só empresas de base tecnológica, mas várias empresas, indústrias, etc. E as universidades. Então a gente vai ter aí o primeiro ecossistema regional de inovação que formalmente é conhecido aqui no sul de Minas em breve. Cara, uma das coisas que eu achei super bacana, gente, eu tô citando muito o CID porque a gente teve muito inserido dentro dele e acaba que serve também como exemplo daquilo que a gente vivenciou e que faz muita diferença. Se eu não me engano, o primeiro CID, todo o polo de desenvolvimento era feito em Belo Horizonte. E aí vocês conseguiram descentralizar, obviamente Belo Horizonte também é um polo, mas acabou indo para Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Viçosa, cidades que são super importantes para o desenvolvimento e principalmente do capital intelectual dentro da nossa região, do nosso estado. Isso fez muita diferença. O quanto é importante desenvolver essas micro-regiões, principalmente pensando na inovação de uma maneira mais plural dentro do estado de Minas Gerais. É isso mesmo, Luiz. Esse CID que você participou, ele é histórico, né? Ele tem quase 15 anos já, eu acho que já tem 15 anos, e ele sempre era só Belo Horizonte. E a gente fez ele pela primeira vez no interior, mas dessa vez aí que você participou, a gente definiu as cidades onde aconteceriam as ações. Dessa próxima vez agora não. A gente vai deixar livre, todas as cidades vão poder pleitear, levar para elas o CID. Vai ter uma metodologia de aceleração de startups nossa, do estado, só que a gente vai colocar o recurso nos ambientes de inovação das regiões do estado. Então, por exemplo, um parque tecnológico, uma aceleradora de startup, uma incubadora aqui da região vai poder participar e ela ganhando aí o recurso, a gente coloca o recurso para ela, coloca o dinheiro para ela vai desenvolver a metodologia dela de aceleração de startups e vai escolher as startups na região para ela poder acelerar. Então vai ser um trabalho conjunto mesmo, governo do estado, com ambientes de inovação das regiões aqui de Minas Gerais e envolvendo, obviamente, as empresas, as startups e quem quer empreender aqui no estado no setor de inovação. Então fica aí o convite para quem quiser participar. O CID está voltando, temos o Compete Minas, temos vários editais e fica o convite mesmo, porque, gente, só esse ano é cerca de 600 milhões de reais que a gente tem para investir todo ano é isso de novo. Então qualquer pessoa que tiver um projeto de inovação, participe dos editais com a gente. Eu vou ter que abrir esse edital, ver se a gente pode participar novamente, levar uma nova ideia, dar uma evoluída, inclusive, na própria Dexo, que é uma empresa que a gente desenvolveu, que é uma empresa de tecnologia, obviamente hoje a gente está dentro da Vírgulas Marketing, mas a Dexo é um braço super importante e eu não posso esquecer de falar a respeito disso. Bruno, super importante. O que o governo tem feito de incentivo para gerar o diálogo entre as empresas privadas, o setor público, as startups e as universidades para esse fomento e essa evolução da inovação dentro do nosso estado? Olha, a gente, enquanto desenvolvimento econômico, Luiz, a gente tem a Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico que ela articula o sistema de desenvolvimento econômico do estado. Então, para além da Secretaria, a gente tem aí as vinculadas, né? Então a gente tem aí CEMIG, Copasa, BDMG, FAPEMIG, que aí envolve diretamente essa parte de inovação. E, enfim, a gente faz toda essa articulação para a gente poder ver tudo isso acontecer, do artesanato até a mineração, passando pelas empresas de base tecnológica, logística, energia, todo mundo. Antigamente o pessoal falava que a gente atendia CNPJ, a gente atendia empresa, só que a gente mudou isso. A gente fala que a gente atende quem gera emprego e renda no estado. Porque tem muita gente, artesão, por exemplo, no agro, muito produtor rural, que não tem o CNPJ, não tem problema, ele está gerando emprego, está gerando renda no estado e a gente está à disposição para ajudar todo mundo. E como? A gente tem vários programas que a gente executa, então dentro do associativismo, cooperativismo, inovação, melhoria do ambiente de negócio, são vários que a gente já tem pronto. Mas o principal ponto que a gente faz é que toda vez que a gente recebe alguma empresa, seja quem for, a gente faz a seguinte pergunta: o que você precisa? A gente começa a reunião falando isso: o que você precisa? O nosso limite é a lei. Então, assim, o que a gente puder fazer para ajudar uma empresa que está em Minas para poder crescer, ou uma empresa que está fora de Minas e quer vir para cá, a gente vai fazer, e por isso que aí a gente está batendo todos os recordes no que diz respeito à geração de emprego e renda, atração de investimentos, enfim, tudo que
que a gente pode fazer pelo desenvolvimento econômico do Estado está acontecendo e a gente está muito feliz em continuar esse trabalho aí. Show de bola, muito bom. Aqui, ó, galera, a gente tá pegando o game aqui, vocês não têm noção a dificuldade que é falar e jogar ao mesmo tempo. É tipo, pro bom mineiro, né? Assobiar e comer cana, mais ou menos igual o bom mineirinho fala. Mas vamos lá, vamos falar de uma maneira diferente. Ô Bruno, mas agora eu quero falar sobre você, entender um pouquinho qual foi a sua jornada, de onde você é, o que você fez para poder chegar até principalmente desempenhar um cargo tão importante dentro do nosso estado, que envolve tantas questões de desenvolvimento e que impactam tanto na vida das pessoas. Tá, então, eu sou nascido em Bom Despacho, em 1987, fico no centro-oeste de Minas, mas eu morei a maior parte da minha vida aqui em Varginha, aqui do lado, aqui no sul de Minas. Por isso que eu falo Varginha também, né? Então, Varginha! Então, eu tenho muita honra em poder falar que eu sou do sul de Minas mesmo, sou do centro-oeste e do sul, sou de Minas inteiro. Mas enfim, meu pai é policial militar, da reserva já, né? Minha mãe é professora da rede estadual. Então, cresci aí numa família que era muito voltada aí para segurança, para educação. Então, graças a Deus, tive uma boa educação aí, né? Tem 3 irmãos e a gente veio para cá em 99. E de lá para cá, estudei muito, trabalhei muito. Graças a Deus, a gente teve muito sucesso em várias áreas. E eu sempre fui do setor privado. Tenho 2 graduações, 3 MBAs, tudo na área de gestão. Estou fazendo mais um mestrado, inclusive, em inovação tecnológica. Então, continuo aprendendo sempre. Eu acho que é muito importante o estudo. E sempre fui empreendedor. Então, a gente teve várias empresas, graças a Deus, todas com muito sucesso. Continuo com uma empresa ativa, mas literalmente não faço nada. Meu sócio que toca tudo, porque eu não tenho tempo. E aí, eu fui convidado para entrar no governo, agora nesse segundo governo do Romeu Zema, Matheus Simões. Então, estou lá desde o início de 2023. Graças a Deus, consegui fazer um bom trabalho. A gente bateu não só as metas, né? E a gente sempre fala muito de meta, porque o governador Romeu Zema, todo mundo sabe que ele é do setor privado, então tem muita cara de gestão empresarial lá dentro do governo, apesar de ser gestão pública. E o Matheus Simões, que é o nosso vice, é sem dúvida um dos maiores gestores públicos que eu já vi na vida. Então é muito pautado em meta, todas as áreas nossas, todos os nossos projetos, tudo que a gente tem lá é pautado em meta. Só que a gente tem muito orgulho de falar que, além de meta, a gente está batendo todos os recordes aqui no estado. Então, assim, maior número de empresas abertas na história de Minas Gerais, maior atração de investimento na história de Minas Gerais, e a principal meta e recorde que a gente bateu, que a gente tem mais orgulho de falar, que é na geração de emprego aqui no estado. A gente, de 2019 para cá, que é o início da gestão Romeu Zema e Matheus Simões, a gente já chegou a 1 milhão de empregos gerados no estado. E é novos empregos, estou falando de saldo positivo, ou seja, já descontando quem entrou e quem saiu. Em 2019 era cerca de 4 milhões de carteiras assinadas aqui em Minas e agora são mais de 5 milhões de carteiras. Então isso é um impacto na vida de 1 milhão de famílias, quando a gente fala de emprego gerado. E a gente tem muito orgulho nisso e eu fico muito feliz em poder contribuir com isso, porque até o convite para eu poder participar do governo foi por causa disso. Como eu já era do setor privado e o governo tinha essa visão de, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente colocar pessoas que têm esse entendimento, né, do dia a dia da empresa. Eu acho que é muito por isso que tem dado tão certo lá, viu, Luiz? Show de bola, isso é fundamental, a gente vê isso de uma maneira muito importante e principalmente consegue também vislumbrar os próximos 10 anos de Minas Gerais. O que você espera para os próximos 10 anos do estado de Minas Gerais? Vou te colocar numa fogueira, uma fogueira do bem. Imagina que se porventura vocês saiam da gestão, como que vai ser essa sequência para o novo governo, como que vai ser a sequência? A gente sempre fica pensativo em relação a isso, de ver algo sendo construído de tamanha importância, vendo uma evolução na prática acontecendo, e o medo que nós temos que no momento que vocês porventura saiam, se porventura sair, né, que isso acabe, que essa evolução toda acabe. Me conta um pouquinho quais são as perspectivas para os próximos 10 anos do estado de Minas Gerais e o impacto disso para as empresas dentro do nosso estado. Tá, esse ponto que você falou é muito importante, Luiz, por causa do seguinte: no setor privado isso também acontece, mas no setor público é ainda mais claro isso. Para a gente construir uma política pública demora muito. É muita coisa que a gente tem que fazer, muitos órgãos, enfim, muita lei que tem que aliar, tem muita coisa para analisar. Então demora para construir uma política pública. Mas para destruir, é isso aqui, ó. É só a pessoa que estiver lá em seguida e falar, não quero fazer isso mais, acabou. Então tudo que foi construído realmente pode acabar da noite para o dia. A gente tem feito um trabalho para evitar isso. Dentro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente criou vários programas, como, vou citar um exemplo, o HubGov,
que é o maior programa de inovação aberta para o setor público da América Latina. O que é isso? A gente está colocando empresas, startups, universidades, pesquisadores para dentro do governo de Minas para resolver problemas nossos, como foi o seu caso pelo CIDGov. Só que o HubGov é um salto, é um crescimento do CIDGov. Então, vou citar mais um aqui, o Cidades do Futuro, que é um programa que a gente criou para apoiar os municípios de Minas Gerais a ficarem mais tecnológicos, mais inovadores. E a gente tem assinado com várias prefeituras um acordo de cooperação técnica para elas participarem com a gente. Ou seja, a gente está criando algo que a tendência é continuar acontecendo. Minas Livre para Crescer é o maior programa de liberdade econômica do Brasil hoje. Quase 600 municípios já fazem parte e a gente serve como referência no Brasil inteiro, nesse quesito liberdade econômica. A gente destravar o Estado para quem quer investir aqui. Então, assim, qual que é a pegada que a gente faz? Boa parte dos projetos que a gente cria, dos programas que a gente cria, de tudo que a gente está trabalhando, é com o pensamento de, e se amanhã a gente não estiver aqui mais? Vamos deixar um programa de Estado. É claro que próximas pessoas que assumirem a gestão do nosso Estado podem realmente falar, não vou fazer isso mais e mudar tudo. A gente torce para que isso não aconteça, né? Porque a gente lembra como que era a situação de Minas antes da gente assumir, Estado quebrado, a gente não conseguia fazer nada. Minas Gerais, infelizmente, estava passando por um desafio muito complexo e hoje a gente vem aí, igual eu falei, batendo meta e batendo recorde em todas as áreas. Então a gente precisa continuar nesse avanço. Super bacana, só para ilustrar, eu participei principalmente da assinatura, né? Eu estive presente na assinatura do de liberdade econômica em Varginha, no qual o governador Romeu Zema veio até Varginha, ao CESULEB, para fazer a assinatura disso e viu o quanto também a região cresceu por meio dessas questões. E só citar, Varginha foi o primeiro município de Minas Gerais a aderir ao Minas Livre para Crescer. Então por isso até que o governador veio também, foi a primeira cidade. E os Cidades do Futuro, o primeiro município a assinar foi Caxambu. Então assim, o sul de Minas mostrando aí esse engajamento em torno do desenvolvimento econômico, tecnológico, social, sustentável. É uma região realmente que a gente tem muita felicidade em trabalhar junto, porque tudo que vem aqui está prosperando, a gente está ajudando o estado inteiro, mas o sul de Minas serve como um bom exemplo aí para todo mundo poder seguir. Super bacana. E aí vou falar de uma maneira mais micro, né? Exemplo, em Três Corações, eventos como Agro 3, super evento organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, com presença do próprio governador do estado, com vocês sempre vindo até a nossa região para não só valorizar, mas também gerar um incentivo para que isso aconteça de uma maneira bem clara. Os eventos igual aconteceu Semana do Empreendedor, que trouxe vocês para cá para a gente poder também, obviamente, trocar uma ideia, igual está acontecendo hoje. Tudo isso faz muita diferença, principalmente quando o governo do estado está próximo dos empreendedores, está próximo dos empresários. Isso para nós faz muita diferença. A gente não tem aquele sentimento de estarmos órfãos igual a gente sentia. Isso realmente faz a diferença na prática e incentiva para a gente poder participar. Eu acho que eu posso falar assim, eu já encontrei contigo, lançamento de evento, de projeto em Varginha, em Três Corações, vira e mexe a gente se encontra. Então, isso faz muita diferença para nós, a gente não se sente tão órfão. Então, pode contar com isso, que para nós faz a diferença. Esse é um dos slogans do Zema, do Matheus Simões, que é o governo presente. E isso aqui eu falo sem medo de estar falando alguma inverdade. É de longe o governo mais acessível que já teve aqui em Minas Gerais. E assim, comparando até com prefeituras, viu, Luiz? Tem prefeitura que não é tão acessível igual a gente. Governos de outros estados, então, nem se fala. Quando vem alguma empresa para reunir com a gente, o jeito que a gente atende, tudo que a gente passa, então assim, a gente luta para ser acessível. E como eu te disse, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é lógico que o nosso trabalho é mais em torno de quem gera emprego e renda. Então, a empresa, startup, cooperativa, associação, enfim. Só que a gente atende da mesma forma o pequeno empresário ao grande empresário. Não tem diferença. E eu até reforço que, na verdade, tem. A diferença é a gente atender melhor ainda o pequeno empresário. Porque quem mais gera emprego e renda no país é o pequeno empresário. E eu vou te dar um dado. A gente tem lá uma diretoria de mineração, que é talvez o maior setor aqui de Minas, mas a gente tem uma diretoria de artesanato, a gente tem uma diretoria de logística, a gente tem uma diretoria de empreendedorismo, então assim, de associativismo, de arranjo produtivo local, então para atender todo mundo da mesma forma. E eu sempre falo isso, eu vou falar aqui de novo. A diretoria provavelmente mais pujante nossa lá hoje é de artesanato. Domingo agora eu estava aqui em Conceição da Aparecida entregando carteirinha de artesão. Então assim, a gente realmente faz um trabalho acessível. Quer reunir com a gente, quer trazer um investimento para Minas, quer gerar emprego aqui no estado, vai do governador para a gente está à disposição para atender todo mundo da mesma forma. Show de bola, é isso que a gente espera, nós precisamos
ter também esse respaldo do próprio governo. E aí vou fazer uma pergunta bem geral para você. O que é ser um bom empreendedor? Conta para nós, só para a gente poder ter uma noção do seu pensamento sobre isso. Vamos lá, porque assim, a minha vida sempre foi essa. Eu sou do setor privado, é a primeira vez que eu estou no setor público, estou muito feliz, porque eu estou no setor público que lida com empreendedorismo, que lida com inovação, que lida com geração de emprego. Então, estou fazendo o que eu sei fazer. E assim, minha formação, como eu te falei, né, é toda na área de gestão. Então, sempre atuei muito nessa área. E assim, para quem quer empreender, gente, primeira coisa, tem que ter coragem, né? Principalmente no Brasil. O desafio que é empreender aqui no Brasil, seja em qualquer setor, gente. É um país complicado, a gente tem muita complexidade de legislação, tributária, é difícil. Você tem que vender o almoço para pagar a janta quando você está no começo. Tem até como é que fala? Um ditado, talvez, né, que a gente fala que no Brasil, para você começar a gerar lucro, é 2, 3, 4 anos de empresa aberta. Então não é fácil. Primeira coisa é essa, então, ter coragem. Segunda coisa, saber trabalhar em equipe, em grupo. E quando a gente fala em empreender, todo mundo acha que é só o empresário, é quem vai abrir empresa. E não é. Você tem empreendedorismo social, você tem o próprio funcionário da empresa que precisa ter a mente empreendedora. Porque... Intraempreendedor, são os intraempreendedores, a importância deles. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de pessoas que pensam diferente. A inovação tem que estar no sangue do empreendedor. Então, assim, eu acho que é uma união de características que eu acho que a primeira é coragem. Não tem como não ter coragem para empreender no Brasil. E tem que ter essa mente de inovação. Porque eu acho que para empreender a gente precisa entregar algo novo, a gente precisa entregar algo diferente. E eu acho que essas duas aí... E o trabalho em grupo, acho que seriam as 3 principais características aí para um bom empreendedor. Show de bola! Gente, estamos encerrando o nosso bate-papo do Play de Negócios. Hoje eu quero agradecer muito o Bruno Araújo, o governo do estado de Minas Gerais, por ter proporcionado isso. Esse é um exemplo claro de uma parceria que está próxima do pequeno empreendedor, que é o nosso caso. Agradeço as empresas que apoiaram para que isso acontecesse. Colégio União, Lidera Lab, Trek Tour, Contabilidade São Tomé, que apoiam esse projeto para que ele possa acontecer. Projeto esse que já passou de 2 anos. Os projetos parecem que nascem mortos. Aqui não. Aqui a gente leva a sério para a gente poder fazer acontecer. Mas muito mais do que nunca, Brunão, muito obrigado, cara. Você é especial, espetacular. Nada melhor que encontrar com ele no evento e ele falar assim: ô Luiz, vem cá. E a gente fazer um bate-papo que seja 3 minutos. Foi assim no Compete Minas, foi assim no CID. A gente se sente honrado de ter a atenção de vocês. No Hackathon também aconteceu isso. A gente se sente honrado de poder conversar contigo e contar quais são as nossas dificuldades. E vocês estarem de braços abertos para nos ouvir e para nos ajudar. Isso faz muito sentido e faz a diferença no dia a dia do nosso negócio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Todo mundo que está assistindo aí, gente. A gente está à disposição para vocês. Quem quer gerar emprego e renda no estado, quem quer investir, quem confia em Minas Gerais, vocês podem ter certeza que vocês têm um governo parceiro, vocês têm pessoas que vão trabalhar para contribuir com o trabalho de vocês. E aqui, Luiz, parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Gente, segue o Luiz aí, o trabalho que ele faz é espetacular. Aqui para Três Corações, para a região, para o estado inteiro. É uma empresa muito séria e a gente fica muito feliz em poder ter esse tipo de conexão. Aqui hoje jogando videogame, conversando, mas em vários eventos que a gente encontra, dentro do CID, igual você participou, em tantos outros programas que a gente tem. É muito bom a gente ver empresários, empreendedores, pessoas assim que confiam no estado, que têm feito esse trabalho. E agora, altas horas, já mais de 10 horas da noite, a gente podendo conversar. Muito obrigado, viu, Luiz? E fica o convite para todo mundo. Pode seguir a gente aqui. Tem o Desenvolvimento MG, é o Instagram da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Pode seguir no meu também, que é Bruno Araújo Novo. Tem várias outras redes sociais para vocês seguirem da gente. O nosso site desenvolvimento.mg.gov.br, tudo a gente publica lá e a gente vai seguir esse trabalho aí para continuar gerando emprego e renda de qualidade aqui em Minas Gerais. Show de bola, galera! Muitíssimo obrigado. Tudo de bom para todos vocês e não se esqueça, siga as redes sociais, igual ele comentou, vai aparecer aí embaixo para vocês poderem fazer o acompanhamento e muito mais do que isso, esteja sempre ligado, tem coisa nova acontecendo e se você tiver só dentro da sua casa seguindo bobagem, você não vai acompanhar. Acompanhe, porque eu tenho certeza, tem programas para todos os níveis de empreendedores dentro do nosso estado. Ainda bem, tudo de melhor e até mais. Valeu!